Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de capacitação missionária básico aqui no meu canal Evanilton Paixão Oficial. Desde já que Deus abençoe sua vida e te ajude aprimorando seus conhecimentos através desse curso, tá certo? Vamos estudar basicamente sobre três coisas importantes que são o discipulado, crescimento da igreja e como dar estudos bíblicos, tá ok? Eu estou abrindo aqui a primeira tela da nossa videoaula, que tem como tema Discipulado, o exemplo de Jesus. Mas antes eu vou convidar você para uma oração. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor nos ajude neste aprendizado, que o Espírito Santo abra nossa mente para que possamos entender, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos dar início à nossa primeira videoaula. E eu vou citar alguns trechos aqui de alguns livros da senhora White, da profetisa, inspirados por Deus, para abrir nossa mente, tá ok? Lá no livro de Educação, página 57, diz o seguinte: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, ainda que desmorone tudo. Então, a necessidade do mundo é de pessoas honestas, sinceras, que não se compram, não se vendam. Deus está atrás de pessoas assim. Você é assim? Então, se jogue nas mãos de Deus. Deus está à procura de pessoas assim para a pregação do Evangelho, pessoas sinceras. Ele quer buscar outras pessoas para lapidar. Por isso que Jesus foi atrás daqueles homens desiletrados, homens que pescavam, homens que não sabiam muita coisa, como eu e você, assim, às vezes, né, que nós não temos conhecimento para outras coisas. E eles não tinham para o reino dos céus. E então, ele buscou pessoas simples para lapidar, e nós também não temos conhecimento de tudo e precisamos ser lapidados. Então, Jesus foi atrás, eles aceitaram e eles começaram a ser lapidados, andando com Jesus, aprendendo a ser discípulos. E ele faz o convite hoje, da mesma forma que o mundo tem necessidade de pessoas assim. A mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas, a maior obra a que podem aspirar criaturas humanas, ser transformadas, e a obra de atrair homens do pecado para a santidade, a maior obra, Ciência do Bom Viver, página 398. Essa é a maior obra, a maior profissão. Já é difícil lidar com a nossa natureza, imagine a natureza dos outros. Mas é a maior obra de se importar com os outros e levar pessoas à transformação para o reino dos céus. Uma alma tem mais valor para o céu do que um mundo inteiro de propriedades, de riquezas como casas, terras e dinheiro. Então, é mais importante a pessoa. Foque na pessoa e não só em dar estudo bíblico e em levar só o conhecimento, mas a alma é mais importante. Quando uma pessoa se batiza, há festa no céu. Pode o mundo todo ter riquezas, tecnologias, tudo do bom e do melhor, mas a pessoa é o principal. Muitos estão no vale da decisão, em que se tornam necessários apelos especiais, íntimos e diretos para levá-los a deporem as suas armas de combate e ocuparem um lugar junto ao Senhor, junto ao Salvador. Tem muita gente estudando a Bíblia que só falta um passo para decidir. Precisamos jogar rede, descobrir quem são as pessoas, levar semente e fazer apelos íntimos, diretos, para que essas pessoas tomem a decisão. O exemplo de Jesus. Vamos ver aqui agora o exemplo de Jesus. Lá em Mateus 4:19 diz o seguinte: Jesus disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi o que Jesus conversou com os discípulos, falou para Pedro: Venha. Então Jesus ele faz o convite: venha aprender, e eu vou fazer de vocês
pescadores de pessoas. Então, a gente precisa aprender com Jesus, com o exemplo de Cristo, que ele tem para nos ensinar amor, se importar com as outras pessoas, a solidariedade, tanta coisa a gente pode enumerar aqui. Então, Jesus faz o convite. Os pescadores de homens e de peixes não nascem, se fazem. Provavelmente aqueles pescadores que foram os discípulos de Jesus, eles tiveram que aprender a pescar. E Jesus depois ensinou, com o discipulado, a eles aprenderem a conquistar pessoas. Então a gente se faz, a gente se constrói, a gente sobe os degraus do aprendizado, a gente aprende. Então é aqui que nós aprendemos na palavra de Deus. Estamos aqui para isso, para aprender a buscar pessoas para o reino dos céus. Nossa missão é salvar pessoas. Então, precisamos aprender. Então, os pescadores de pessoas também se fazem. A gente vai lá e faz outro pescador de pessoas. Você é um pescador de pessoa porque você aprendeu é, pescar pessoas, você aprendeu a buscar pessoas para o reino dos céus. E agora essas pessoas vão ser também ensinadas a serem pescadoras de pessoas. Então, se faz pescadores. A preparação para ser um ganhador de almas começa quando observamos como Jesus trabalhava. De que forma Jesus trabalhava? Se a gente for olhar aí nos evangelhos, a gente vai perceber que ele se envolvia com as pessoas, dava atenção às pessoas, cativava, andava no meio das pessoas como aquele que quer salvar, que quer ajudar. Ele nunca se preocupava só em ensinar, aquilo e pronto. Ele preocupava em aliviar as dores das pessoas e ajudar com a solidariedade. Então, a preparação para ser um ganhador de almas começa quando observamos Jesus. De que forma Jesus agiria naquele momento? De que forma ele faria? Precisamos aprender com Jesus. As pessoas se decidiam mais pelo que Jesus era, olha aí, do que pelos ensinos que ele apresentava. A forma com que ele era, nós precisamos ser assim. Ele conquistava os corações pela amizade e pelo ensino da verdade. Ele se identificava com as pessoas e elas confiavam nele. É assim que devemos proceder. Então, o jeito, a maneira, o instrutor bíblico, aquele que está passando a mensagem, precisa ser transformado primeiro, ser feita uma autoavaliação para que você possa mudar o seu caráter, seu jeito, ver o que precisa ser lapidado ali, para você buscar as pessoas, porque você vai se dar de frente, você vai se deparar com pessoas de diversas classes. Então, você tem que ter um jeito de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Você tem que ter um exemplo. Você tem que se aproximar das pessoas e elas se decidirem mais pelo que você é, pela sua seu jeito de ser, pela sua coragem de estar falando de esperança. Por que que você fala sobre isso? Então, você vai ensinar, mas as pessoas vão observar você. Será que realmente você vive o que prega? Você é isso mesmo? Então, as pessoas observam muito o comportamento e elas olhavam para Jesus, o comportamento dele, uma pessoa diferente. Então, confiavam nele. Então, você, como instrutor bíblico, as pessoas precisam confiar em você, no que você está falando. O evangelismo eficaz, portanto, deve incluir conquistar a amizade da pessoa, a confiança da pessoa e, em seguida, conduzir a pessoa a aceitar Jesus e a verdade por meio de decisões progressivas, até a decisão final pelo batismo. Então, observe, primeiro você precisa conquistar pela amizade, mas tem muitos amigos que não aceitam, mas você deve continuar assim, com a amizade, conquistar a amizade, porque é pela amizade que você vai conseguir descobrir quem é a pessoa e ele também precisa conhecer você como missionário. Então, o evangelismo eficaz é assim: primeiro pela amizade, confiança, e ela vai trabalhando progressivamente ali, aos poucos, até tomar a decisão final. O poder da palavra, a palavra tem poder. Olha só, a Bíblia é um livro vivo e criativo. Ela tem poder para transformar pessoas.
A palavra de Deus trabalha no coração de homens e mulheres. A Bíblia nos leva a uma vida perfeita e justa. O Espírito Santo nos inspira quando estudamos a Bíblia e opera uma transformação naqueles que ouvem a sua mensagem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Às vezes o corpo quer fazer uma coisa, mas o pensamento já aprendeu que está errado. Então a palavra de Deus é apta para discernir isso, para trabalhar com o caráter da pessoa, fazer separação. É um aprendizado. O elemento humano. Nós desempenhamos uma parte importante em influenciar a pessoa a aceitar ou rejeitar a palavra de Deus. Deus operará de uma forma poderosa e dinâmica por nosso intermédio, a despeito das nossas limitações. Então, não fique preocupado se você não sabe muito, do Espírito Santo é que vai guiar você. É desejo de Deus que os membros da sua igreja participem do emocionante ministério de dar estudos bíblicos. Evangelismo, página 351. Toda a igreja precisa aprender a dar estudo bíblico. Dirigir estudos bíblicos simples e cheios de vida que tenham uma correta influência sobre as mentes. De maneira simples. Somente na eternidade conheceremos os resultados de alguns dos nossos esforços. Podemos não ver agora, mas no futuro, quando Jesus retornar na eternidade, vamos descobrir. Aqui eu finalizo essa aula com o tema Discipulado, o exemplo de Jesus. Se você tiver alguma dúvida a respeito desta lição, é só colocar aí nos comentários, tá certo? Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.